Ei pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho a minha relação com a música para vocês. Assim, eu gosto muito de música. Não é que eu tenha uma relação, nossa, sou um músico, sou um cantor profissional. Eu gosto muito de cantar, né? Oh, cantare, oh, volare nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Oh, cantare, oh, volare nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Eu gosto muito de cantar e assim, gostaria de ter mais recursos, né? Tudo que eu aprendi foi com vídeo de canto no YouTube, foi com pouco recurso que eu tive na minha infância. A minha família, apesar de pobre, me deu uma estrutura muito boa em algumas coisas. De tipo, às vezes eu poder fazer uma aula de um curso de informática, minha mãe pagar, às vezes eu poder fazer um violão, minha tia pagar. E assim a gente ia se ajudando, né? O nosso núcleo familiar. Por parte da minha família de mãe, muitas pessoas são músicas. Eles são pessoas de uma igreja que talvez vocês conheçam, que se chama Congregação Cristã do Brasil, em abreviação CCB. E essa igreja é conhecida por ser muito reunida, né? Os membros são muito unidos entre si, meio que vivem muito, interagem muito entre si, né? Mais do que com o restante da sociedade. Não há uma segmentação muito grande no sentido, eles não se separam muito, tipo, eu vou nessa igreja, mas eu tenho muitos amigos íntimos fora da igreja, no trabalho, na universidade. Eles até têm amigos fora desse ciclo, mas eles centram mais a vida dentro desse ciclo. Eu percebo que, em compensação com outras denominações, como neopentecostais, assim, eu fui criado em uma neopentecostal, né? Então eu percebo que eles nessa igreja têm uma ligação melhor de união, assim, de tipo, vamos formar aqui a nossa bolha bem concisa, né? E minha mãe, por ser criada nessa igreja, apesar de ela não ter é, se casado com alguém da igreja, não ter continuado, ela também não aprendeu a tocar algum instrumento, nem a cantar. E essa foi uma lástima dela, em alguns momentos da vida, algo a qual ela se queixou, assim, de alimentar uma certa frustração, por conta que ela queria também ter aprendido a tocar o órgão, o teclado, assim como minha avó tocava, né? Minha avó Maria, ela tocava. Maria, Maria é um dom, é uma certa magia, é uma força que nos alegra, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Gente, tá passando muito carro aqui, não sei quando vai parar de passar, mas enfim. Vó Maria, já falecida, ela tocava. Inclusive eu posso contar um pouco da história da minha mãe, assim, de como ela me concebeu, como foi a relação. Ela é uma jovem que teve um filho assim antes do casamento, numa igreja super conservadora, né? Enfim, eu posso contar essa história em algum momento, se vocês quiserem saber. Mas então minha avó tocava órgão, o teclado e tudo mais. E a minha mãe não conseguiu aprender, como as primas dela, e ela se sentia um pouco frustrada, né? Porque as primas dela, as tias, a minha avó, né, que era a mãe dela, todo mundo tocava, só que ela não. E aí já veio a Gal, não sei quanto tempo elas vão aparecer, porque eu tô cuidando delas só uns dias. Mas assim, nisso,
acontece que minha mãe investiu muito, assim, apoiou, incentivou muito que eu e meu irmão fizéssemos a nossa vida, assim, em certa medida próxima da musicalidade. Não tão íntimos, assim, da música, porque nós não tínhamos muitos recursos, como eu disse. Então, assim, nós não podíamos, tipo, vamos viver para estudar, e outras coisas. Claro que a gente vivia para estudar, né? Porque nós éramos crianças e até mesmo quando adolescentes, nós fomos trabalhar mais tardiamente, o que foi algo bom, porque fez com que a gente pudesse dedicar mais aos nossos estudos, à nossa educação, eu e meu irmão. Porém, na música, a gente não podia se dedicar integralmente a isso, como atividade extracurricular, como hobby, como até algo que viesse a se tornar mais profissional, já que nós não tínhamos essa condição financeira. Apesar dos pesares, com algumas economias, com alguns planejamentos e investimento que a minha família fez, com o apoio da minha tia, que não teve filhos, não teve esposo, então ela sempre teve uma renda mais dela, entre aspas. Eu posso contar mais também sobre isso em outro vídeo, se vocês quiserem, a relação de apoio financeiro, emocional, que essa tia teve na minha vida e as dificuldades que ela passou, né? Justamente por carregar muitas pessoas da família nas costas. O que é uma coisa que me motivou a querer estudar, a seguir o meu rumo, para que eu não ficasse assim ancorado nela a vida inteira, certo? Só que é isso, assim, acaba que eu então, quando eu era criança, queria aprender a tocar bateria. E nós frequentávamos uma igreja neopentecostal. A Gal vai latir pros outros no portão. E aí, eu frequentava essa igreja e tinha uma garota lá que tocava bateria, que tocava no louvor. E ela ficou de me ensinar. Fui um dia, ia ter a aula, só que não foi pra frente. Acabou que assim, ela não teve mais tempo, não quis levar adiante. Claro que ela ia receber por isso da minha mãe, mas ela não levou adiante também e ficou por isso mesmo. E aí eu entrei na minha adolescência, assim, nas aulas de violão. Cheguei a fazer 2 anos de aula de violão. Vou contar mais sobre isso mais adiante, da aula de violão e tal. Não sei se isso vai dar uma história inteira, então eu vou falar resumidamente aqui. Se eu for lembrando mais histórias, eu vou contando depois. Mas o que que acontece? Eu, na aula de violão, estive lá e tal, só que tava tendo certos desentendimentos com o professor. As músicas que eu queria aprender ele não queria ensinar. E ele meio que fazia algumas brincadeiras assim, desmoralizantes comigo, porque eu tinha um estilo mais alternativo, eu tinha um cabelo bem grande. Eu posso contar do meu cabelão mais pra frente, se vocês tiverem interesse. E é isso, assim, tipo, chegou um dia que ele fez uma brincadeira, tipo, eu tava falando de signo, perguntei o signo dele, ele falou escorpião, signo de água como o meu que é câncer, né? Não que eu leve isso de signo ao pé da letra. Foi até bom eu falar disso, que tem a ver com a minha relação com a música, né? Mas, na época eu tinha 16 anos, era muito retraído, tinha os meus alargadores já, que fiz tudo contra a vontade da minha mãe, ela não queria que eu fizesse, nem minha família, eles não têm essas coisas, não apoiam muito. Mas enfim, ao mesmo tempo é o meu estilo, eu gosto. E ele falou assim, então eu vou ler aqui algumas coisas sobre o seu signo, e você me diz se tem a ver ou não. E ele foi lendo, isso na frente dos outros alunos, e ele se dizia ateu e tal, só que ele fazia essas brincadeiras só comigo, que gostava de estudar um pouco sobre kardecismo na época, que tinha umas ideias mais diferenciadas, né, das outras pessoas da turma, que eram católicas, né, os outros garotos. E aí ele falou assim, vou lendo e você me diz. E aí eu falei, sim, creio que muitas coisas têm a ver, sim. Realmente senti que tinha, né? Mas ele falou, engraçado, porque eu tô lendo sobre o signo de Gêmeos,
O meu signo é câncer. E aí eu me senti muito envergonhado com essa brincadeira de mau tom, né? Que ele, um homem, assim, bem mais velho, 30 e poucos anos, não tinha as faixas dos 40, fez com um garoto, assim, de 16 anos, porque eu era uma pessoa que tinha um estilo alternativo. Igual ele falava que essas coisas eram muito pra aparecer, tipo, igual ele tinha brincos na orelha, ele tinha um estilo rock and roll. Só que, inclusive, quero falar da minha fase emo, tá ligado ao cabelo também. Só que assim, sabe, ao mesmo tempo, ele, tipo, fazer essa brincadeira comigo me desmoralizou um pouco. Eu não tinha um psicológico muito bom na época, eu era emo. Eu era emo, então assim, minha cabeça tava tchu 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 tchu. Só que hoje em dia, um pouco mudou da cabeça, né? Só me padronizei mais pelas pressões estéticas que a gente vai vivenciando de cada dia, assim, mais fortes, né? Quando a gente vai envelhecendo na sociedade, no mercado de trabalho, etc. Só que meio que foi isso, assim. E depois eu não quis voltar mais na aula de violão. Aí fiquei 2 anos e senti que eu tive um rendimento baixo também. Porque ele conversava muito durante as aulas sobre a vida dele, sobre a carreira profissional dele no estúdio que ele montou, que ele vivia de violão, ele desmerecia a educação, tipo, eu fiquei 1 ano faltando aula, escondido, e só treinando violão em casa, só treinando violão em casa. E reprovei na escola, mas virei professor de violão. Então, você estudar não quer dizer nada, que você vai conseguir alguma coisa, coisa de esperteza. Ele dizia esse tipo de coisa. Igual ele tinha um brinco, ele falava, isso você faz pra aparecer, não sei o quê. Eu falava, não, não faço para aparecer, faço porque eu quero, faço porque eu gosto. Até porque o meu cabelo bem grande assim, no vídeo do cabelo eu coloco fotos e tal. Ele tampava, né, as minhas orelhas. Então assim, mas eu queria ter um estilo mais alternativo. Qual é o problema nisso? Eu ainda tenho vontade, eu tenho tatuagem, posso fazer um tour pelas tatuagens também. Comenta aí se vocês querem ver mais as minhas tatuagens e saber o porquê que eu as fiz. Só que é isso, sabe? Tipo, eu meio que. Meio que acabei saindo da aula. E aí fiquei um tempo sem fazer aula. No caso do meu irmão, ele chegou a fazer 5 anos do conservatório, tocava surdo, tocava baixo, no baixo não, bateria, assim, tambor, né? É o surdo e tem aquele menorzinho. E aí, tipo, ele tocava nos desfiles de escola. E aí é isso. Depois que eu fui pra universidade, comecei a cantar muito. Comecei a desenvolver esse gosto e fazer exercícios vocais. Ainda tenho muita coisa que melhorar. Eu tenho meus 25 anos, mas eu gostaria que eu pudesse, sabe, ter tempo, ter dinheiro, ter recurso mesmo para investir mais na música, que é um grande amor assim que eu tenho. E é uma coisa que vai ficando obstruída. Ainda mais por eu morar, como eu contei no primeiro vídeo, procurem aí para vocês ver, sobre morar numa república federal, ter que dividir casa com muitas pessoas. Então é isso, assim. Acaba que eu não tenho tanto contato, mas eu canto muito ainda, consigo achar lugares. Moro perto de uma mata preservada, posso fazer um vídeo lá com vocês. E eu consigo achar lugares para eu cantar mais tranquilos e às vezes em casa mesmo. Me chateia assim quando outros estudantes, porque eu gosto de cantar músicas internacionais, não só em inglês, mas também. Então me chateia quando eles fazem alguma implicância, alguma coisa porque eu tô cantando dentro do horário de silêncio. Essa madrugada mesmo, chegou algumas pessoas bêbadas em casa. Eu não bebo, tá, gente? Então, assim, chegaram e falando numa altura, fazendo uma algazarra. Foi muito difícil, muito complicado, né? Perdi meu sono. Só que, assim, depois voltei a dormir também. E acabou que fazem esse tipo de coisa, mas em grupinhos. Então, como eu não sou muito de me misturar lá e tal, às vezes pode ter uma implicância de eu estar cantando alguma coisa. E eu comecei recentemente a fazer trompete.
gratuitamente. Espero poder participar em breve dos encontros da bandinha aqui da cidade. Só que tem muita bandinha bacana aqui, mas ao mesmo tempo eu não tô tendo muito tempo, sabe? Pra poder focar tanto nisso. Peguei um trompete da bandinha que me doaram, emprestado, né? Pra que eu pudesse treinar em casa, praticar. E aí é isso. Se você assistiu até aqui, eu peço que se inscreva, curte, comenta, compartilha. Me ajuda, por favor. Heaven help me. Tchau, tchau. Matane.